fala alguma coisa você que tá longe. Oi, gente, tudo bom? A gente tá com muitos probleminhas técnicos, nós estamos tentando resolver. A gente vai resolver, gente. Segura Vai aí. dar certo. Segura o negócio. Tá rolando? Imagina, quem tá atrás tem que falar alto. Tá bom, eu vou um pouquinho mais pra frente. A gente pode deixar isso aqui, assim, ó. Legal. Rolou? E o Leandro, cadê? O Leandro tem que falar alguma coisa, não apareceu ainda. Cadê o Lê, tá ouvindo você? Vamos falar oi. Eu tô com medo de você virar esse negócio. Eu também. Tá 2%. Se ela virar pra mim e falar que está. Dá um choque. Eu apertei a fotinha dele, mas ele caiu. Eu tô falando com ele aqui, vamos ver. Começa a gente, Leandro. Digo, Vamos. Vamos começar falando então do que estamos aqui? Que tal? O Leandro vai chegando, acho que a gente vai fazendo com que a vida nos dá. Então, Oi. Aê, Leandro. Começar. Agora sim. pronto, tá tudo ok. Olá, todo mundo. Eu sou o Igor, do Vote LGBT. E a gente reuniu essa galera legal aqui para poder conversar sobre que seria, na quarta-feira, a decisão do STF sobre a criminalização da LGBTfobia. Mas a gente descobriu há 15 minutos, mais ou menos, que adiaram para fevereiro. Mas a gente achou importante reunir e ter essa conversa, porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E a gente sabe que o nosso próximo governo pode dificultar um pouquinho as coisas para a gente. Então, a gente reuniu essa galera aqui para debater, a gente vai mostrar todos os lados da discussão, a gente não quer chegar num consenso, é mais para a gente discutir e refletir o que está acontecendo com a gente. E para ajudar, a gente trouxe a Helena e a Nayara, que vão mediar essa conversa para a gente. Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou Helena, sou sócia da Nayara e marida da Nayara. A gente tem a Fio Facilitação, a gente trabalha um pouco com mediação. É a primeira vez que a gente se arrisca a fazer isso nesse formato assim, online. Estamos aqui com uma galera de peso para ajudar a gente a entender essa questão. muito bem. Acho que tem um lugar que é essa ação, né, esse movimento com o STF, ele é uma deixa, que está sendo uma deixa importante, para a gente trazer para conversas, para diálogo, para reflexão, para aprendizado, um tema que é urgente da gente se apropriar cada vez mais, né? Então, só de ter sido convidada para estar aqui hoje, eu fui ler, ouvir, ver vídeos e filmes, enfim, várias coisas, e descobri que eu sabia bem pouco. Então, acho que é um tema que realmente a gente precisa cada vez mais dar espaço, ampliar, trazer. E me coloco bem nesse lugar, assim, de aprendiz, de descobrir termos, então acho que vamos descobrir junto muita coisa. Galera que está em casa e quiser, já pode mandar comentários, que a equipe do Vote está aqui com a gente, organizando o que está vindo aí de interação. Muito bem. Então, a gente tem 2 dos convidados aqui já, Leandro online e Érica está chegando daqui a pouco, a Érica Hilton, então vocês vão ver, ela vai entrar no meio do caminho, deve estar acompanhando online agora. Ia pedir para Marina, para Ganzaroli, para o Cadu se apresentarem bem rapidamente, assim, quem são vocês, e depois a gente entra numa conversa mais profunda. Ótimo. Quer começar? Tanto faz. Comece. Então tá bom. Oi, gente. Meu nome é Marina Ganzaroli, todo mundo me chama de Ganza. Eu sou advogada, sou cofundadora da Rede Feminista de Juristas, a Defende, que é um grupo de professoras, advogadas, pesquisadoras que atendem gratuitamente via mensagem box do Face mulheres e LGBTs em situação de violência de todo o Brasil. A gente já faz esse trabalho há quase 3 anos e pela Defende, mas eu atendo sobreviventes vítimas de violência já há 10 anos, desde que eu estava na graduação de Direito. Então é isso, sou uma ativista lésbica, futurista, sapatona convicta, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou Cadu Oliveira, eu faço parte de um coletivo chamado Revolta da Lâmpada, que
Muitas vezes se confunde, se acha que revolta é um coletivo LGBT apenas. Não é só isso, né? A gente vai falar do corpo livre, da liberdade de todos os corpos. A gente assume e percebe que todos nós temos restrições nos nossos direitos, né? Quando a gente fala de esquerda, né, de desigualdade social, se fala muito de desigualdade de dinheiro. Mas a verdade é que a desigualdade social é qualquer coisa que interfere no nosso pleno direito e na nossa vida, né? Então, daí vem o Corpo Livre da Revolta, e a gente vai falar sobre vários temas, sobre feminismo, sobre a questão das pessoas com HIV, sobre LGBTs, e vai trazendo cada vez mais temas para a gente discutir. Meu papel lá dentro, já que eu estou representando, é falar sobre a situação de ser uma bicha preta, né, e o que isso envolve, e também eu estou envolvido com a militância das pessoas vivendo com HIV. É isso. Muito bem. Muito bom estar aqui com vocês. Leandro, vou pedir para você se apresentar também rapidamente e já introduzir, trazer uma fala para localizar um pouco o que é essa ação que o Supremo ia julgar, né? Agora passou para fevereiro, a petição que está sendo organizada pela Laut, enfim, contextualizar um pouco a gente desse cenário. Massa. Vocês me escutam bem? Sim. Super. Então, ótimo. Oi, todo mundo. Meu nome é Leandro Ramos, eu sou parte da All Out, que é uma organização internacional que desenvolve campanhas em defesa dos direitos LGBT no mundo todo, na verdade. Eu já estou com a All Out há quase 7 anos. Estou em Belo Horizonte, gostaria de poder estar aí com vocês, mas tecnologia conectando a gente resolve esse problema. Bom, vamos falar um pouco do que está acontecendo, do que deveria acontecer nessa quarta-feira, mas agora a gente acabou de saber que vai ser um pouquinho mais para frente. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a discriminação contra pessoas LGBT deve ser crime, deve ser criminalizada no Brasil. Esse é um resumo bem resumido, uma simplificação bem importante do que está sendo discutido, porque são, na verdade, alguns pedidos diferentes que estão nessas ações e alguns resultados possíveis que podem sair desse julgamento. Em resumo, são 3 os pedidos que estão nas ações que o Supremo vai julgar. O primeiro deles o STF tem que decidir se o Congresso tem a obrigação constitucional de legislar a respeito da criminalização da LGBTfobia, né, da discriminação motivada por orientação sexual ou identidade de gênero, e em que prazo que isso tem que acontecer, se eles têm que fazer isso e quando que eles têm que fazer. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é, caso o Congresso ignore essa determinação, se o próprio Supremo deve considerar a orientação sexual e a identidade de gênero na lei do racismo, né, que é uma lei que já existe e que criminaliza não só a discriminação por raça, cor, etnia, mas também por religião e por nacionalidade. Acho que são essas os tipos de discriminação que estão previstos na lei do racismo, que já existe há 25 anos, para lá de 25 anos. Então, esse é o segundo pedido. Se o Congresso ignorar, fingir que não é com eles, que não seria tão difícil de acontecer com o Congresso que a gente tem nesse momento, o que o Supremo pode fazer? Será que eles têm que incluir orientação sexual e identidade de gênero na legislação que já existe ou não? E o terceiro ponto é se, enquanto não houver uma legislação a respeito disso, se o Estado é obrigado a indenizar as vítimas de discriminação motivada por orientação sexual e identidade de gênero. Então, em resumo, é isso. Essas duas, acho que a Ganza, que é advogada, Ganza, se eu estiver falando alguma bobagem jurídica aqui, você me corrige. Mas essas duas ações elas foram apresentadas já há alguns anos. A primeira delas em 2012, pela BGLT, Associação Brasileira LGBT, e a segunda em 2013. Então, elas já estão aí tramitando há uns bons 5 aninhos. A razão de ser dessas ações, eu imagino que todo mundo saiba, que apesar da gente não ter mecanismos
de fato, para monitorar a violência motivada por LGBTfobia no Brasil, os monitoramentos que são feitos, né, principalmente por organizações não governamentais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eles indicam que o Brasil é um país extremamente violento e provavelmente um dos mais violentos no mundo para pessoas LGBT. Isso para além do que as pessoas LGBT vivem na pele, né? E principalmente as pessoas trans e as LGBTs negras. Eu acho que a gente precisa pontuar isso também. Sobre a petição que está rolando agora, um grupo de organizações, incluindo a All Out, que é esse coletivo do qual eu faço parte, a própria BGLT e o grupo de advogados pela diversidade sexual, do qual o Paulo Iotti, que é o advogado das duas ações que estão no Supremo agora, parte, e uma organização de São Paulo chamada Nossas, lançaram uma petição que juntou mais de 200 mil assinaturas em poucos dias. Em, acho que 5 dias a gente chegou a 200 mil assinaturas, o que demonstra que que o tema é urgente, que tem muita gente interessada em falar sobre isso e pressionar o Supremo e pressionar o governo para que essa realidade ela comece a se movimentar. Como parte dessa campanha, a gente também armou uma página com bastante informação. Eu acho que a gente vai colocar o link em algum lugar aqui, é stf.alloutbrasil.org, mas a gente deve botar o link em algum lugar para facilitar a vida do pessoal. Mas nessa página tem bastante informação detalhada sobre o que está sendo discutido no Supremo e o que pode acontecer com esse julgamento. Eu acho que é mais ou menos isso da minha parte. Eu tenho só uma questão, de repente, você pode trazer, como é que vocês vão encaminhar essa petição, né? O que vai ser feito? Boa pergunta. Na verdade, a gente já foi ao Supremo, a gente teve uma reunião no gabinete do presidente do Supremo, do ministro Dias Toffoli, nas vésperas da data original desse julgamento, que deveria ter acontecido no dia 14 de novembro, mas foi adiado, também por uma boa razão, tem mais informação lá na página. Então, na véspera da data original, a gente foi até o Supremo, a gente entregou todas as assinaturas, que naquele momento eram 212 mil assinaturas, agora a gente já está para lá de 270. Então, naquele momento, a gente entregou essas assinaturas, os nomes de todas as pessoas, diretamente no gabinete do ministro Dias Toffoli. Amanhã, a gente está indo, bom, até antes dessa conversa, quando a gente achava que o julgamento ainda aconteceria amanhã, o plano era ir até o Supremo e, novamente, protocolar essas assinaturas, entregando no gabinete de todos os ministros e ministras do STF. A boa notícia é que agora, como a gente tem mais tempo, certamente a gente bate em 300 mil assinaturas e entrega um bocado de nome para eles e elas. Muito bom. Obrigada, Leandro. Cadu, quer trazer um pouco seu olhar sobre essa história toda? O que eu tenho para trazer é bem o que o Leandro falou, né? Esse lugar de LGBT, negro, no meu caso, de bicha preta. A lei do racismo, ela é antiga, ela tem mais de 25 anos, como o Leandro falou, mas ela ainda tem algumas questões, né, na realização dela. É muito difícil você pegar a pessoa e dizer isso é racismo, né? Tudo vira injúria racial, tudo escapa de da gente ter uma punição sobre isso. Então, parece um pouco pessimista essa minha introdução, mas, na verdade, ela também tem vantagens, essa lei, né? Porque, antes disso, você tinha ataques muito frontais às pessoas negras. Não existia problema algum de alguém me chamar de macaco, eventualmente me chamar de Pelézinho. Não quero dizer que o Pelé era um problema, mas eram maneiras... Tem uma conotação. Uma conotação, um estigma ali que eles estavam colocando, né? De Vera Verão, de qualquer outra coisa. Sempre de uma maneira pejorativa, de dizer que eu estava sendo comparado com alguém feio. Bem, a partir do momento que você tem uma legislação que criminaliza o racismo, as pessoas elas já têm uma certa educação social. Elas pensam, mas elas não falam sobre isso. Eu trago isso porque esse vai ser o ponto
em que eu consigo ver em curto prazo essa criminalização da LGBTfobia vai nos auxiliar, que é esse constrangimento social. A pessoa já não se sentir mais tão livre, né? E eu não estou falando de um exemplo tão distante. Ontem mesmo, eu marquei de encontrar com uma amiga, passei num grupo de homens, tinha um cara que falou, detesto viado, odeio viado, não sei o quê. Isso deixa de existir, porque passa a existir um medo de ser criminalizado. A realização, ela é problemática, como eu disse antes, né? Então, você tem o caso lá do Aranha, que a menina grita macaco, e todas as formas falam, não, coitada, foi a privação de sentidos, foi um monte de coisa, mas só não foi racismo. Então é isso, eu acho que a lei ela é importante, a gente precisa dar esse passo, mas não esgota a discussão. É uma discussão que envolve educação, que envolve o envolvimento da sociedade com a nossa causa. Se a sociedade não se envolver, se a sociedade não perceber que isso não é só um capricho nosso, a gente não vai conseguir dar esses passos que o antirracismo deu. Evidente que o antirracismo também teve muito apoio de pessoas não negras, né? A gente também precisa do apoio de pessoas heterossexuais, né? Que não estão na nossa sigla. Mas é isso, sabendo sempre que a gente sabe nossas necessidades, né? Isso que fortalece também a criação de uma lei. Também não dá para a gente entregar totalmente. Teve pessoas legais dos anos 80, dos anos 90, fizeram coisas legais para a gente, mas eram pessoas heterossexuais, então se aproximavam. Se é que a gente mais precisa do casamento, a gente precisa mais dessa criminalização. Né? Então a gente precisa estar de perto, acompanhando tudo isso, para construir leis que favoreçam e que nos garantam um exercício de um pleno direito. É isso. Muito bom. Nossa, por favor. Muito bom. Ganza, e aí? Então, vou super dialogar com sua fala, do é isso, né? Eu aprendi isso com a Djamila. A gente deu palestra junto para todos os conselheiros tutelares de São Paulo. E a Di já dava parte de raça, eu dava parte de direitos LGBT. E nós, brancos, né, brancas, fazemos parte do problema, então a gente tem que fazer parte da solução na luta antirracista. Não adianta ter um discurso antirracista, você tem que ser antirracista. E o primeiro passo para ser antirracista é se reconhecer como racista. Sim. Reconhecer o ponto de partida para poder o ponto de partida, exatamente. E aí, eu, homem, posso falar de machismo? Você deve falar de machismo, você tem que falar de machismo. Porque a gente precisa que você entenda, né, o seu lugar de privilégio. Mas você vai falar de que lugar? Desse lugar de quem não se preocupa quando sai na rua à noite, né, que tá seguro, que ganha, né, que pede promoção ou se insere e não sofre violência, assédio sexual no ambiente de trabalho. Então a gente precisa dos homens na luta feminista, a gente precisa dos brancos, né, e das brancas na luta antirracista, e a gente precisa das pessoas heterossexuais na luta contra a LGBTfobia. E aí, assim, só para localizar, né, exatamente isso. A gente do direito, eu como advogada, a defende, a gente chega no negócio no pior momento, no momento da violação, né? Pelo menos no atendimento que a gente faz na defende é o momento da violação. Olha, eu apanhei na rua, eu sofri assédio, né? Eu estou sofrendo violência, eu estou sendo discriminada. O que eu faço? Quais são meus direitos? E a gente precisa trabalhar o antes para a gente não ter que chegar nessa parte do direito. Só que essa caixinha da criminalização, ela é um reconhecimento importante. Não podia bater na mulher antes da Lei Maria da Penha? Não podia bater na mulher antes da Lei Maria da Penha. Nunca pôde bater em ninguém. Né? Sempre foi crime. Né? Exato, sempre foi crime, né? Lesão corporal grave, lesão corporal leve. A questão com a lei,
você dá uma visibilidade para um problema que não é um problema meu, do Cadu, seu, é um problema de todo mundo, é um problema estrutural. Porque a lei rege sobre questões que são da sociedade. Exatamente. Né? E é um problema estrutural. A gente está falando de um problema que é um problema estrutural de segurança pública e de saúde pública. As pessoas trans no Brasil têm uma expectativa de vida de 35 anos de idade, que é menos da metade da expectativa média nacional. Que é, sei lá, equivalente a uma expectativa de vida da Idade Média lá na Europa, quando não tinha nem antibiótico e nem saneamento básico, entendeu? Então, a população, né, que sofre, a gente tem as estatísticas, a cada 22 horas a gente sabe que uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil, mas a gente não tem nem estatísticas oficiais para conseguir, né, trabalhar esse tipo de agressão. A gente está falando de homicídio, da pessoa foi assassinada. A gente não tem estatística de lesão corporal, de quem apanhou, de quem sofreu injúria, difamação. A gente não tem essas estatísticas, né? Para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu incluir no boletim de ocorrência um buraquinho, uma caixinha para a orientação sexual da pessoa que estava fazendo o boletim, né, da vítima, faz uns 2 anos. Porque fazendo reunião com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, magistratura, Defensoria Pública, advogadas, para pensar como a gente fortalece a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente descobriu que não tinha no sistema da polícia, né, e é por estado, né, o sistema de boletim de ocorrência, cada estado tem o seu, né? Não tinha um lugar para você botar a orientação sexual da vítima. E mesmo depois que a gente botou, os policiais falavam assim, mas a gente tem vergonha de perguntar. A diferença é que se tem uma briga na rua e uma das pessoas envolvidas nessa briga é uma mulher, é uma LGBT, é uma pessoa não binária, é um negro, uma negra, né? A diferença é que essa pessoa, nessa hora, ela vai sofrer mais violência, né? Esses marcadores, eles se cruzam, né? Essas estruturas de privilégio e opressão, elas são sobrepostas, né? Elas são entrecruzadas. Então, a gente está falando de uma parcela da população que não tem uma garantia de direitos. E aí, é importante lembrar que o judiciário, ele não faz lei. Quem faz lei é o legislativo, né? Tem 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Quem faz as leis é o legislativo. Então, essa ação é assim, STF, isso está acontecendo, isso é um absurdo, olha só essas estatísticas, né? Se você pega, por exemplo, transfeminicídio, nós somos o primeiro do mundo, nós somos o país do mundo inteiro que mais mata mulheres trans e travestis. Ponto. Nós somos lesbocídio, o assassinato de mulheres lésbicas. Tem um estudo da Federal do Rio de Janeiro, super legal, chama Dossiê do Lesbocídio, que mostra que de 2014 a 2017, o lesbocídio aumentou 237%. O assassinato de mulheres lésbicas. E quando você pega o recorte racial, quase 60% mulheres negras. Então, mais uma vez, né, a maior vulnerabilidade levando nas estatísticas a situação mais grave de violação de direitos, né? Então, essa ação, esse pedido é assim, olha, a gente tem essas estatísticas, isso é fato, né? Você pode ter a sua opinião sobre isso ou sobre aquilo, mas essa violência acontece, são dados, ciência baseada em evidência, é uma coisa que você consegue mensurar, números, né? Números. Então, o Congresso tem a obrigação, o dever constitucional de fazer uma lei sobre isso. Mas o judiciário, não é que ele vai fazer a lei, ele vai forçar o legislativo a iniciar esse debate e ele vai dar um prazo. E aí, se não cumprir, vem aquele terceiros pedidos que o Lê falou, né? Então, é um passo para a gente mover o debate lá no legislativo, que é quem tem que fazer essas leis, né? Então, assim, a gente tem muito debate para fazer, né? Então a gente vai aos pouquinhos, como esse negócio que eu comentei do boletim de ocorrência, né? Então tem que conversar, tem que ter treinamento, né? Tem que ter sensibilização, tem que ter capacitação, porque também não adianta, né? A gente sabe
que vai acontecer com a lésbica periférica negra que chegar na delegacia no horário que acontece a violência, que é à noite, que é no final de semana, querendo fazer o boletim de ocorrência de LGBTfobia. Ela vai ouvir o que as mulheres que sofrem violência doméstica ouvem, que é voltar para casa. Ela vai ouvir o isso não é nada, deixa disso, que é o que a gente vê com a lei, a lei da igualdade racial, né? Que, gente, que ninguém é condenado por racismo no Brasil. O povo é condenado por injúria racial. Que é um negocinho... Né? Os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, né, são aqueles crimes tipo, que você xingou a pessoa, você desmoralizou a pessoa, você humilhou a pessoa, né? Então você disse palavras desabonadoras sobre essa pessoa, desmoralizantes. Basicamente, um palavrão, ou você contar uma mentira sobre ela, atribuir um fato criminoso a ela, enfim. Crimes contra a honra, são os 3 crimes que, né, de dano assim, à honra subjetiva de cada um. E aí a ideia é de que o crime de racismo, ele é um crime que é contra a raça inteira, né? Então, não pode ser individualizado. Eu não posso estar xingando aquela pessoa, eu estou xingando todas as mulheres e todos os homens negros e pardos do Brasil, enfim, né, todos aqueles que se declaram, que se autodeclaram lá no IBGE, né, nesse campo. Então, e aí o que acontece? É óbvio que quando a pessoa fala uma injúria para uma pessoa, ela está ofendendo todas as pessoas, né? E aí é muito difícil de caracterizar, porque daí eles ficam falando que é uma briga, é uma coisa individual. Foi uma briga entre aquelas duas pessoas, um desentendimento de trânsito, uma situação no trabalho, ao invés de ver como um problema estrutural. E aí, por isso que eu digo que é um problema estrutural, porque se não fosse um problema estrutural, um problema de segurança pública, de saúde pública, não aconteceria a mesma coisa com o fulano, o Beltrano, a Ciclana, a Fulana, igualzinho, né? Não seriam as mesmas palavras utilizadas, não seriam as mesmas violências, né? Não seriam as mesmas agressões. Então, por isso que é igual, por isso que não é o problema de uma LGBT, de uma mulher dentro de casa, porque a amiga da rua de trás, da rua da frente, também está vivendo a mesma coisa. E a gente consegue ver isso nas estatísticas. A gente consegue ver isso nos dados, isso é palpável. Então, independe, não gosto de viado, não gosto de sapatão. Infelizmente, né, você querendo ou não, você gostando ou não, a gente paga imposto igual a você, sim. A Constituição nos protege igual a você, e a gente tem esse direito, a gente tem o direito de viver livre de violência. É que eu acho que cai bastante no que você está falando, Ganza, que as leis, elas têm sempre uma escapatória, né? Uma brecha. Eu estava lembrando que eu moro em Jundiaí, no interior aqui de São Paulo, e essa semana final de semana passada, talvez, um casal de meninos gays foi alvejado mesmo, atiraram eles. Eles estavam num carro, não se sabe, eles estavam namorando, né? Disseram que eles estavam transando, mas não há nenhuma evidência disso. E aí a pessoa que morava perto, um vizinho, foi lá e alvejou os meninos, né? Por incrível que pareça, dessa vez a lei funcionou, o cara tá preso e tudo mais. Mas ainda existe um problema desses meninos, porque um deles não era declarado, não era assumido, então ele tem muito medo de fazer denúncia. Os dois moram relativamente próximo do agressor, então eles têm medo de uma retaliação. Então, veja só, a gente ainda está numa base ainda dos nossos direitos, né? Porque esses meninos, eles tinham que, poxa, sofrer essa violência, agora eu tenho que curar do tiro, ficar bem e ter certeza de que esse cara vai ser castigado, né? Vai cumprir o que ele fez e que eu não vou sofrer nenhuma retaliação. Só que hoje a gente não tem essa certeza, né? A gente está falando da coisa das mulheres antes, elas faziam uma denúncia e aí tinha que voltar para casa, tinha o vizinho, tinha todo mundo para encher o saco delas. E a gente está nesse lugar ainda. Então, e não é algo longe da gente. A gente pensa muito, eu já participei de grupos unicamente de gays classe média e tudo mais, e
é até engraçado você ver o jeito que eles lidam com isso. Eles falam assim, homofobia é com os outros, não é comigo. Porque eu sou discreto, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Só que não há essa escolha, né? Alguém pode ser normativo ou heteronormativo entre gays, mas às vezes quando coloca ele perto das pessoas heterossexuais, ele tem um desejo diferente. E esse desejo se expressa. A gente também, uma das nossas identidades é o nosso desejo. Né? O nosso sexo é algo político. Todo sexo é político. Né? Então, nenhum de nós vai estar seguro enquanto todos nós não estivermos seguros. Todas nós, que é melhor, não estivermos seguros. Né? Todos os LGBT seguros. Então, é isso que eu sinto, né? Que eu queria falar, como você falou. Agora, você falou assim, né, que dessa vez a lei funcionou. Qual lei? Hoje em dia, quando acontece uma situação, isso... Eu acho que entrou nisso daí. Depende da situação, né? Atualmente, então, como é que uma tá? agressão, né? Então, cai como lesão corporal. Eu sempre faço questão de colocar na ação que a motivação foi LGBTfóbica. Para já ir ajudar. Exatamente, porque aí a gente pega isso da parte criminal, né? Que é crime, que é a pena privativa de liberdade, né? Ou seja, cadeia, prisão, e leva para a parte civil, que é a da indenização, do dinheiro, do dói no bolso. Então você pega, olha, tem uma lesão corporal, foi uma lesão corporal grave, foi uma lesão corporal leve, e aí você, a partir da motivação LGBTfóbica, você leva para a esfera civil para pedir indenização por danos morais e materiais. Mas a gente não tem uma caixinha de crime, um motivo de aumento de pena, ou uma que a gente chama de qualificadora, que seja... que englobe a LGBTfobia. A Erika chegou, então a gente vai parar. Legal, gente. A Erika acabou de chegar. Liberou para ela e botar ela na nossa com emoção aqui. Deixa eu pôr a minha bolsa onde eu me... Aliás, que bolsa balsa. Que bolsa balsa. Enquanto isso, tem aqui, ó. Para quem está em casa, a gente reforça que quem quiser participar, mandar seus comentários, dúvidas, sugestões, manda. Que daqui a pouquinho a gente vai abrir um espaço para isso, para trazer as perguntas. Bem-vinda. Obrigada. Causou trazer o pão de queijo. Nossa, gente. Olha, eu vou tirar o meu sapato. Obrigado por ter chegado, Erika. Seus dois pão de queijo. Muito bom. Cheguei. Atrasada e com pressa. Mas que bom que veio. Mas consegui vir. Nossa, mas assim, muita pressa. Então, assim, se traz. Mas eu preciso conversa. me introduzir, saber o que vocês já estão falando. Aqui pé anda, está tudo bem, vai dar tudo certo. Tá dando. Dá para fazer uma introdução. Tamo junto. Cada um trouxe um pouco uma fala, então o Leandro está com a gente online, lá de BH. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bem. Ele contextualizou um pouco para a gente a questão da decisão do Supremo, que eu não sei se você acompanhou, que ia acontecer na quarta-feira, dia 12, a votação contra a LGBTfobia, foi adiada para fevereiro. A gente nem chegou a falar um pouco da justificativa que a gente ouviu, né, que chegou até a gente, que parece, você pode me ajudar melhor nos termos técnicos, que não daria tempo disso ser debatido e julgado nesse momento em que a Câmara vai entrar em recesso. A informação que a gente tem é que o voto do relatório está muito longo, então ele não ia conseguir terminar em 2 sessões, e o recesso judiciário já começa agora. Então, novamente, né, o segundo adiamento, que, como o Lê falou, já era para ter entrado, né, já era para ter sido julgado, mas lembrando, obviamente, que poderia ter qualquer pedido de vistas, enfim. O julgamento, mesmo se iniciasse nessa quarta, não ia terminar nessa quarta, com certeza. É mais tempo para a gente se mobilizar e para a gente debater o assunto, para quando chegar em fevereiro, a gente garantir que a nossa mobilização faça com que a decisão passe e o Congresso seja obrigado a legislar sobre a LGBTfobia. O Cadu também fez um paralelo sobre a lei de racismo, né, que impacto isso teve, então causa uma educação social, né, ele usou um pouco esse termo, de que tem uma lei que diz que gente não pode, vamos dizer o óbvio, ajuda a inibir algum tipo de ações sociais, de violência. Aquela declaração mais grosseira, né, que as pessoas estavam acostumadas a fazer com a gente antes da lei, elas se sentem coagidas a não fazer, elas seguram, fica até aqui.
Ao mesmo tempo que aquelas violências mais sutis, mais econômicas, mais de poder, elas continuam aí e muitas vezes não são vistas como racismo, né? Também tem esse lugar que é talvez essa violência mais do dia a dia, de uma fala, de um xingamento, alguma coisa, a gente pode perceber, mas essas todas outras violências que estão acontecendo, que são mais elaboradas, elas estão aí, né? A gente pode aprofundar um pouco depois nisso. A gente linkou esses dois, porque o primeiro pedido é, olha, existe essa estatística, nós somos o país que mais mata LGBTs do mundo, então, Congresso, vocês têm que legislar sobre isso, é obrigação constitucional de vocês legislar sobre isso e dar um prazo. E aí, o segundo e o terceiro pedidos envolveriam, então, não legislaram sobre isso, então, o STF tem a obrigação de mexer no Estatuto da Igualdade, onde fala de discriminação, e colocar orientação sexual, identidade de gênero ali, e aí o Cadu trouxe exatamente isso, né? Pode até colocar, né? Digamos que o Congresso não legisle, não faça lei, e o STF decida isso. Mas e aí, vai ser aplicado? Né? Como a gente vê no Estatuto da Igualdade Racial, tudo que é racismo vira injúria racial. Então, tudo que é lesão corporal grave, 3 facadas, não, pode trabalhar em 2 semanas, lesão corporal leve, né? A gente sempre vê, tentativa de feminicídio. Não, feminicídio, transfeminicídio, lesbocídio, é só quando mata mesmo, porque a tentativa eles colocam no lesão corporal grave, né? Então, é sempre um abaixo, né? Aí a mulher tá com a mão quebrada, 2 costelas quebradas, não, lesão corporal leve, é sempre um abaixo, né? Então, também fazendo essa ponte, né? Porque, querendo ou não, quando a Defende entra, quando a Rede Feminista de Juristas entra, a violação já aconteceu, né? A gente que é a advogada entra no negócio que, né, ali a cobra já comeu, o negócio já aconteceu tudo de errado, que não podia ter acontecido antes. E aí o Cadu estava falando exatamente isso, que a gente tem que olhar para lei por lei, a gente precisa olhar para educação, a gente precisa olhar, porque também a gente não é só isso. Acho que uma das dificuldades também da lei antirracismo, né, que não é só se transformar em injúria racial, mas é a dificuldade de conseguir se comprovar que foi vítima daquele crime, né? É muito difícil você conseguir provar que você foi... Porque o que é o racismo se não declarado? Se não te chamar de macaco, se não te chamar de traveco. E a gente sofre inúmeras violências racistas cotidianamente o dia inteiro e a gente não consegue se amparar na lei que tem para nos proteger das violências racistas. Porque é muito difícil alguém não querer entrar no elevador com você porque você é travesti preta e você provar que aquilo é racismo, que aquilo é transfobia. Eu acho que é preciso tomar esse cuidado de também como esse documento ele é elaborado para que nos dê margem de conseguir se utilizar disso enquanto vítima dessas violências e não se tornar paralisadas, porque eu já vi inúmeras situações de paralisações de tipo, eu sou vítima de racismo porque eu sou a vítima, eu sou o corpo que fui violentado, ou seja, de transfobia ou de homofobia, mas eu não tenho instrumentos, eu não tenho matéria aqui para denunciar essa violência. E aí a gente fica nessa ambiguidade que é não ter como denunciar a partir das leis existentes, porque aquilo que a lei vê e prevê como sendo racismo ou como sendo LGBTfobia, que a gente ainda não sabe como que vai ser o final desse documento, o que vai ser considerado LGBTfobia no Brasil ou não, e é importante que se seja considerado, mesmo com todas essas brechas, com todas essas falhas, esses paradoxos sem fim, mas é preciso voltar a atenção para este detalhe. É muito difícil se utilizar de leis tão jovens e leis que nascem de uma pressão, essas leis elas não foram dadas, e olha o quanto é importante, não, os movimentos de rua, as vítimas dessas violências tiveram que lutar, massacrar, sofrer, brigar para conquistá-las, então é uma lei meio que vai indo de qualquer jeito, de qualquer forma, para que elas tenham eficácia. Eu sinto que a lei ela não é eficaz, principalmente pensando na lei que aquilo que é racismo e injúria racial, não tem eficácia, porque mesmo para ser injúria racial, a gente tem um processo de provar que nós fomos vítimas de injúria racial e não há comprovação, porque a gente só sente essa violência. E aí, pegando um gancho também, já no racismo e na lei que criminaliza a LGBTfobia, eu fico muito preocupada com os índices de encarceramento da população negra e com a ascensão da comunidade G
e aí a gente convivendo com essa comunidade no cotidiano, nas ruas, nas militâncias, nos espaços, a gente percebe que o racismo ele é intrínseco, ele tá ali a todo momento, e que quem vai para a cadeia, seja em qual lei que for, seja na Maria da Penha ou na criminalização da LGBTfobia, são os corpos marginalizados, são os corpos precarizados, são os corpos negros, são os corpos na periferia, e aí eu começo a me preocupar se a lei da criminalização, e não que ela não deva existir, ela deve existir, ela é urgente, ela é necessária, ela é precisa, porque somos o primeiro país do mundo que mais mata esta comunidade, mas eu fico pensando se ela não precisa também não ser só bem elaborada para a construção de um texto que nos dê amparo para denunciar a LGBTfobia, mas que também não sirva para transformar as pessoas negras em refém de uma criminalização que pode vir por qualquer caminho, e aí o branco, a gay da The Week, acusando o morador de situação de rua de homofobia, a gente sabe que nós temos aí um outro cenário extremamente problemático, que é o encarceramento em massa desses corpos que já são encarcerados. Como fazer isso? Não sei. Não sei, não sou advogada, não sou jurista. Aliás, você podia se apresentar, né? Ai, posso me apresentar? No caso... Bom, eu sou a Érica Hilton, eu sou transvestigênero e negra, ativista militante pelos direitos humanos, eleita nessas últimas eleições junto à bancada ativista deputada estadual aqui por São Paulo. Também sou graduanda em gerontologia pela Federal de São Carlos. Sou uma puta ativista, trabalho pelo direito das prostitutas, fui prostituta por muito tempo e tô aí existindo, abrindo esses cenários, esses caminhos, agora ocupando a Assembleia Legislativa e vendo o que vai ser possível se fazer aqui por São Paulo, na Assembleia Legislativa, que pautam as decisões a nível federal, a nível nacional, internacional, a maior Assembleia Legislativa do país. Eu sou essa pessoa que tá perdida na vida, louca, assustada, com medo de morrer, e brigando e tentando entender todas essas leis e essas questões, e tentando casar tudo isso e ver qual é a melhor maneira, entendendo que a nossa sociedade ela é constituída, ela é construída pela uma ótica e pelo viés de gênero e pelo viés racistas, né? Então são duas temáticas muito importantes, muito pertinentes, mas que a gente entende que uma branquidade ou uma branquitude vai se utilizando disso para continuar usufruindo dos privilégios e dos níveis de desigualdades por uma outra lei. Então eu acho isso muito complicado, e aí eu não sei a opinião de vocês, eu não sei como elaborar, como trabalhar, como tratar, porque o que eu vejo enquanto ativista, enquanto corpo negro que milita dentro da negritude, dentro das periferias, e vejo as pessoas dentro do cárcere mesmo, e ouço das vozes de outras pessoas dentro da comunidade LGBT que também são negras, que se sentem intimidadas, porque na porta dessas grandes boates, dessas grandes casas noturnas que frequentam a elite G do país, nós temos ali um público de vendedores ambulantes LGBT também, nós temos travestis que vão vender na porta desses estabelecimentos, nós temos mulheres lésbicas negras, e essas pessoas relatam terem medos da criminalização da LGBTfobia, porque já foram vítimas de outros tipos de ataque, dizendo que foram homofóbicas, mesmo participando da comunidade LGBT. Então esse cenário ele já é visto, ele já é um cenário que dá para se desenhar, que já dá para se fazer de longe. Então eu fico muito preocupada, e aí eu não tenho uma resposta a tudo isso. Eu acho que precisaria se tentar com uma equipe técnica, juristas, advogados, para tentar entender, para saber que acho que não existe um caminho, acho que não temos como frear o racismo, eu acho que qualquer que seja a lei, enquanto nós não extinguirmos a desigualdade racial, nós não equilibrarmos essa balança étnica, racial, nós vamos continuar sendo sempre vítimas das brechas que se abrem por conta de uma estrutura racista, mas eu acho que é possível minimizar, porque eu vejo um cenário gritante que é encarcerar mais corpos negros, porque um outro ponto de vista, e aí já vamos começar a refletir, a filosofar sobre a questão, que é a lei terá o mesmo impacto para transexuais travestis denunciarem e terem as suas denúncias efetivadas? Porque também me parece que as coisas começam a nascer para um público muito específico. Talvez as gays aqui de Pinheiros consigam a legitimidade das suas denúncias, mas será que as gays da Zona Leste, será que as gays da cidade de Tiradentes vão ser amparadas pela lei que criminaliza a LGBTfobia?
eu fico me perguntando sobre isso e fico perguntando qual é o caminho para sanar essa desigualdade, que é o racismo, que vem pela desigualdade de classe, que vem pela desigualdade racial. Então, eu acho que a gente primeiro precisa ancorar melhor as nossas leis que nós já temos, para começar a nos instrumentalizar de umas novas leis, porque a gente vai continuar vendo a desigualdade, a gente vai continuar vendo e entendendo que é o pano de fundo de tudo, e que essa lei talvez ela funcione se você morar em tal região, se você tiver tal salário, se você pertencer a tal tipo de setor da sociedade, mas fora isso, não, você vai continuar sendo vítima da LGBTfobia, se não encarcerado como agressor dentro da LGBTfobia, e isso é muito assustador para mim. Enfim, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que a minha primeira reflexão sobre o assunto seria essa. E sabe o que eu queria trazer? A gente falou bastante dessa coisa de que o Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBT, falando um pouco de alguma violência, mas acho que talvez seja importante, eu não sei o quanto as pessoas têm noção, e eu mesma, assim, do que a gente está falando quando a gente está falando de violência, se a gente consegue trazer isso mais para perto, né? De que violência a gente está falando que acontece com essa população, para entender realmente a importância de uma lei como essa, né? Então, o que é isso que está nesse diariamente acontecendo, infinitas manifestações e possibilidades de violência, né? Eu começaria pelas mais graves, que a gente já deu uma pincelada nos dados, né? Então, somos o país que mais mata mulheres travestis e mulheres transexuais do mundo. A cada 22 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. A gente tem estatística de lesão corporal, de agressão, de xingamento? Não, a gente não tem, porque como eu comentei, mesmo no BO, orientação sexual só entrou 2 anos aqui no estado de São Paulo. Então a gente não tem essas estatísticas, mas a gente tem as estatísticas de homicídios, né? Então aquela do lesbocídio que eu comentei com vocês. Tem um estudo que demonstra que os jovens LGBTs têm 5 vezes mais chance de se suicidarem, precisamente porque vivem essa violência, essa repressão, esse bullying nas escolas e fora delas também, dentro de casa, nas famílias, né? Então, a gente está falando de uma população que tem maior risco, tanto de apanhar, quanto de morrer, né? E aí entra a ausência de acesso à política de saúde, de educação, de moradia digna, né? Porque se eu não vou para a escola, se eu sofro violência na escola, então o que eu vou fazer? Vou largar a escola. E aí eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir me inserir no mercado de trabalho, e esse ciclo ele vai se perpetuando. De acordo com a ANTRA, Associação Nacional de Travestis, 90% das mulheres estão em situação de prostituição, né? Porque elas querem, porque não tem outra oportunidade, né? Isso também, né, querendo, né, isso, obviamente, uma coisa, outra coisa, mas, né, muitas vezes não tem outro lugar para se inserir. Quando a gente fala da prostituição das mulheres transexuais e travestis, é importante a gente se atentar, porque nós não estamos falando de uma escolha, nós não estamos falando de uma opção de trabalho. E aí sim, enquanto puta ativista, eu defendo... Exatamente. É uma questão compulsória, é uma questão de você... Eu sou colocada na rua aos 14 anos de idade, porque, enfim, eu firo os preceitos morais, eu firo os preceitos religiosos, eu firo a casta da sociedade, que é branca, cisgênera, heterossexual, que casa, tem filhos, conquista a propriedade privada, o carro, sai do país uma vez ao ano. A gente quebra esta casta e a gente é expulsa da sociedade. Olha, você não serve para viver aqui entre nós. E a prostituição para essas 90%, e talvez dessas 90%, uma hipótese, uma situação hipotética, 30% quisessem realmente estar na prostituição, escolhessem a prostituição como uma forma de trabalho, e não há nenhum problema com relação a isso. A prostituição, ele é um trabalho digno, ele é um trabalho honroso como qualquer outro trabalho, ele precisa ser qualificado, ele precisa ser humanizado, ele precisa ser melhor elaborado, ele precisa entrar dentro das questões e causas trabalhistas também, para que a gente dignifique a vida dessas pessoas, porque a prostituta, a puta, ela é uma pessoa, ela é uma profissional, ela é um ser humano que está ali, então ela precisa de direitos. Mas quando nós falamos do número assustador, porque 90% de mulheres de uma comunidade é um número assustador, que estão na prostituição, nós estamos falando de uma prostituição que ela é compulsória, nós estamos falando de uma prostituição que é uma prostituição para
sobrevivência, que é realmente o discurso da mazela, que é o discurso de não teve oportunidade de trabalho, foi jogada para fora de casa, não teve direito ao nome, porque até isso nos é negado, não teve escolaridade, não teve nada, e parece que o corpo era muito desejado, porque nós vivemos também nesse paradoxo sem fim, de que todo mundo bate, ninguém gosta, ninguém odeia, mas 90% delas estão sobrevivendo da prostituição. Então, até que ponto também existe esse ódio, né? A psicanálise ainda vai trazer estudos sobre este assunto, porque é ultra curioso, porque se mata, se bate, mas se consome e se paga para se consumir loucamente. E aí se descobre este cenário parece muito convidativo e quase que uma obrigação, ou é puta ou morre, e aí nós acabamos indo para a prostituição de uma forma compulsória. E algo que é compulsório, a prostituição por si só, por não ser qualificada, por não ter um olhar do Estado e das políticas públicas que dignifique essas profissionais, já é algo extremamente difícil de se trabalhar. E não porque o mecanismo de trabalho é complicado, é porque não há ferramentas, não há mecanismo. Você faz o jogo da vida, do dia a dia, da noite, do que acontece, do que dá. Não há um mecanismo para se trabalhar, não há um nada. É como é, você chega aqui naquela esquina e a dinâmica daquela cafetina, das garotas que ali estão, é assim que funciona. Trabalhando sem querer, de forma compulsória, e nós não estamos falando só de prostituição, nós estamos falando de prostituição infantil, de exploração sexual infantil. É importante dizer que dessas 90%, a maioria estão em exploração sexual infantil. São menores de idade, foram jogados para fora aos 12, 13 anos, em uma audiência pública na Câmara, logo no início da gestão Dória, eu pedi aos vereadores do estado, da cidade de São Paulo que me apresentasse algum documento do Estatuto da Criança ou do Adolescente que intervisse nesses abandonos ou nesta exploração sexual infantil. E nós não temos nenhum documento, nós não temos nenhuma intervenção do ECA relacionado a isso, nós não temos dados, e aí é o que mais nos adoece, porque a gente não tem estatísticas para dizer sobre isso. Nós sabemos que 90% delas estão na prostituição. Em qual condição, em qual faixa etária, em que... Não se sabe. Tem uma fragilidade de estatísticas desse universo, né, que me parece que tem uma coisa de que quando você coloca em números e dá visibilidade, você precisa fazer algo em relação a isso, né? Então, esses números, eles serem um pouco apagados, vai colocando embaixo do pano, assim, embaixo do tapete, esse tema. Então, a gente vai fazendo de uma maneira meio organizações, mas oficial é muito frágil mesmo, né? E a gente está falando só de agressão física, né? E de vulnerabilidade econômica. A gente nem está falando das humilhações, da discriminação, do preconceito, do isolamento, do não acesso a serviço, né? Do não acesso a serviço, à saúde. Violências que vão Exato, que vão se somando, né? Exatamente porque essas estruturas de privilégio e opressão, elas são entrecruzadas. Então, a gente está falando de classismo, racismo, machismo, LGBTfobia, a escola, o judiciário, a delegacia, a Assembleia Legislativa, a sua casa, a sua família, não estão em Marte, estão no mundo. Que mundo? Esse mundo que é racista, machista e LGBTfóbico e classista, né? Então, vai, né, dentro do meio LGBT também, né? Em todos. A gente reproduz essas estruturas de privilégio e opressão o tempo todo, porque a gente faz parte dela. Né? Então, desculpa, acho que tem alguma coisa que alguém quer falar. Acho que o Leandro quer falar. Imagina. Leandro, acho que você se manifestou aí. Eu queria voltar na questão de quais discriminações essa discussão no Supremo pode atacar. Né? Na verdade, o que está, se a gente olhar a lei 7716, né, que é a lei antirracismo, a lei contra o racismo, ela fala de alguns tipos de discriminação, né? Ela não é tão abrangente assim, ela fala de discriminação no trabalho, acesso à escola, etc., mas ela não fala, por exemplo, de discurso de ódio, tem alguns buracos. Aí a gente volta um pouco naquele ponto que a Ganza colocou antes, que é importante a gente lembrar, o ponto que a Érica também colocou, é importante a gente lembrar que a gente está no primeiro passo de uma jornada que eu acho que vai ser bem longa, na verdade, né? A gente está tentando dizer para o Supremo, dizer para o Congresso que há um problema e que é necessário uma legislação a respeito, né? Se eles vão dizer, olha, criem uma nova lei ou coloquem isso na lei que já existe, isso ainda está muito em aberto e a gente não sabe que caminho que as coisas vão tomar. Sobre isso, sobre não saber que caminho as coisas vão tomar, eu queria reforçar 2 pontos que a Érica colocou e que eu acho que fazem muito sentido. Eu acho que o primeiro deles é a questão do punitivismo e da gente saber
quem é que vai para a cadeia nesse país, que eu acho que é um ponto que tem que ser discutido, independente, né, quando essa decisão sair do Supremo e a gente souber que formato ela vai ter, sendo uma decisão positiva, eu acho que é uma questão que tem que ser discutida e tem que ser colocada em pauta. A gente tem essa sanha de criminalização no Brasil, né, sendo que a gente sabe em que direção que a criminalização costuma tomar. E outra vez, assim, eu acho que tem que existir uma lei, eu acho que a criminalização ela tem que existir, mas acho que você coloca muito bem, Érica, que a gente precisa debater de que forma que isso se dá, né? Um segundo ponto que a Érica também colocou, que eu acho que é extremamente relevante, também precisa ser parte dessa discussão, instrumentos, políticas públicas que vão ser criadas para que essa lei seja de fato implementada e que ela seja acessível a todo mundo, porque quer dizer, entre a lei existir, aí a gente já está falando de alguns passos adiante nessa jornada, entre a lei existir e a lei ser de fato implementada e todo mundo ter acesso a ela e ela funcionar, para quem está em Pinheiros ou quem está não sei em que lado da cidade de São Paulo, ou quem está fora da cidade de São Paulo, está lá no interior do Amazonas, como é que funciona? Como é que a gente consegue fazer que essa lei chegue a todo mundo de forma igualitária? Então, acho que esses são dois pontos que a Érica colocou brilhantemente, que eu queria reforçar. Isso é super importante, né? Porque é o que eu falei do negócio da Lei Maria da Penha. A Lei Maria... Podia bater em mulher antes da Lei Maria da Penha? Não podia, nunca pôde. Mas a Lei Maria da Penha, por que ela é boa? Porque ela não é uma lei penal. Ela é uma lei integral. Ela fala de saúde, ela fala de medida protetiva, ela fala de moradia, ela fala de ressocialização do agressor, né? Porque esse cara você vai encarcerar, quem que você vai encarcerar? Encarceramento seletivo no Brasil, quem que vai pra cadeia? Quem é pobre e quem é negro, né? Então, aí o que acontece? A pessoa vai, sai, não é trabalhada a masculinidade desse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai se relacionar com outra mulher, depois que ele sair da cadeia. Né? Do mesmo jeito. Né? E o bonitão lá, né, o Caldas, o marido da Luísa Brunet, que tem dinheiro para pagar um monte de advogado, não vai nem ver nada, né? Não vai ver a cadeia, não vai ver prisão, não vai ver nada disso. Né? Então, o debate de como vai ser essa criminalização é muito importante. Por que a Lei Maria da Penha é boa? Porque ela foi fruto de um super consórcio de movimento social, de entidades participativas, de grupos de mulheres, de acadêmicas, para pensar qual era a melhor forma de legislar sobre isso, como que a gente escrevia isso. Porque se a gente mexe só no Código Penal, a gente só, né, novamente cai, né, nessa questão de que o encarceramento tem endereço, ele tem cor, né, ele tem classe. Então, isso é importante, porque a gente vai, depois que sai a decisão do STF, no Congresso, né, naquela bancada lá, BBB, boi, bibli, bala, como que vai sair esse artigo? Né? Isso pode acabar se virando realmente contra todos nós, né? Então, a gente tem que fazer esse debate com muito cuidado, porque, novamente, a parte penal, o direito, ele entra lá quando a violação já aconteceu. A gente precisa falar de educação, a gente precisa falar de saúde, a gente precisa falar de moradia. E aí é preocupante pensar, né, que é preciso ser integral, porque é algo setorizado, algo espaçado, coisas não funcionam, porque senão a gente cai na fetichização do punitivismo, do punir, do ter que pagar, e é uma pira muito louca, porque não tem ressocialização, seja essa no setor, seja na Maria da Penha, ou seja em qualquer crime que previsto pelo Código Penal. O que a gente vê é que a pessoa ela entra para o cárcere de uma forma e ela sai, às vezes, ainda mais raivosa, ainda mais criminosa, ainda mais sedenta pela criminalidade, ou induzida à criminalidade, não sei qual palavra caberia melhor aqui, mas é o que nós vemos realmente de fato, porque não há uma ressocialização, né? É um encarceramento em massa para gerar trabalho, para gerar dinheiro, para gerar dados à sociedade para mostrar que o Estado está fazendo o seu trabalho. E aí, quando a gente anda em paralelo com a lei da criminalização da LGBTfobia com a lei da escola sem partido, a gente começa a pensar para onde isso vai debandear. Porque se nós não humanizarmos, se nós não educarmos, se nós não pedagogizarmos, se nós não usarmos uma linguagem didática, acessível, nas escolas, desde da primeira escola, desde o primeiro acesso à educação, desde a primeira socialização para além dos muros da casa, que são com as pessoas,
o que será desta lei? Porque eu fico neste paradoxo sem fim, porque se nós tivermos um freamento, nós tivermos uma paralisação do debate de gênero, do debate de desigualdade racial, do debate de orientação sexual nas escolas, em outros espaços, sejam mesmos esses espaços privados, porque meia dúzia de algum setor da sociedade vai se rebelar e as instituições vão recuar, como aconteceu com o Queer Museu, que nós estamos falando de algo estatal, nós estamos falando de algo privado, e que sai porque a sociedade se rebela e as pessoas têm medo, porque o conservadorismo cresce de uma forma violenta, cresce de uma forma assustadora, que amedronta as pessoas, então elas deixam de fazer coisas para não perderem parceria. É muito difícil pensar na eficácia e numa lei pura, numa lei boa que funcione, e aí eu sei, é utópico, porque nenhuma lei é boa e funciona, todas têm brechas, a justiça e o judiciário é cheio de brechas, para que se saia pela tangente, para que se saia por aqui, se saia por ali, e se resolva, mas pensando numa estruturação de algo que seja eficaz e que seja bom, e pensando que a mesma coisa anda em paralelo com escola sem partido, é adoecedor. É adoecedor, porque nós tiramos aí o debate das inúmeras camadas, porque a LGBTfobia é exatamente isso, ela não é só a violação física, ela não é só a agressão ao corpo, essa é a instância que aí talvez tenha que ir para o jurídico mesmo, tenha que ser punido de uma outra forma, a gente tem que cair numa punição, mas nós estamos falando da falta de acesso à educação, nós estamos falando da falta de acesso aos serviços, nós estamos falando da falta de acesso ao direito ao nome, porque é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal vota uma decisão, mas essa decisão ela também não é ampla. Essa decisão ela também não é acessível a todas as pessoas LGBT, pessoas T's, né? Porque, na verdade, dentro da sopa LGBT, quem é tirado o direito ao nome são as pessoas T's. Nós temos aqui uma facilitação do acesso ao direito ao nome, mas não se passa de uma facilitação do acesso ao direito. Conquistar o nome é uma outra etapa. Nos abriram o acesso ao direito. Nós poderemos agora, com maior facilidade, com menos burocracia, ir caminhando para conquistar este nome. Mas, assim, existe centenas de limitações, e nós vamos falar de limitações financeiras, nós vamos falar de limitações de informação, nós vamos falar de limitações de região, que impede com que pessoas que agora parece que ganharam o direito ao nome, porque é assim que se vende, o marketing se deu o direito, se aprovou o direito, o que não foi a conquista de muita luta, mas que também não é muito eficaz, porque nós temos aqui um grupo enorme de transexuais travestis, de pessoas transvestigêneres, que não conseguem retificar seu nome, porque exige dinheiro, porque exige acesso a uma série de informações, acesso a uma série de documentos que muitas vezes essas pessoas sequer têm essa documentação, então elas vão precisar tirar essa documentação que está lá no Nordeste da mãe que criou e que abandonou e que jogou na rua e que veio morar em São Paulo com 10 anos de idade e que precisa agora voltar lá para aquela região e é impossível, e não consegue. Então, eu acho que nós precisamos aproveitar, talvez, esse espaço que foi dado para a votação dessa lei, para se aprofundar na literatura do assunto, para se debruçar nessa literatura, para começar a propor e a entender quais serão os caminhos menos árduos e que dão brechas para mais violência de setores violentados da população, como os pobres, os negros, os periféricos, e que essa lei tenha uma eficácia, porque também a gente já está cansada de ver uma construção, e aí pensando em estudar PLs agora, enquanto esse lugar que eu jamais imaginei ocupar, e ter que ler essas PLs, entender essa linguagem, entender esse mecanismo, ver que a construção de um monte de leis só para dizer, bom, então vocês querem a punição, nós estamos aqui construindo uma lei que dê jeito nisso e essa lei ser ineficaz, é melhor que não tenha, porque aí nós temos emenda, nós temos decretos que funcionam muito melhores do que algumas leis, então talvez, e aí já fica uma proposta, eu não sei quantas pessoas assistem, eu não sei aonde isso vai parar, eu não sei qual é o acesso, mas já fica uma proposta a quem vê essa conversa, de que é aproveitar esse tempo para se debruçar a literatura, principalmente os setores técnicos, os juristas, os advogados. Eu sei que tem Pauliotti envolvido nisso, e Pauliotti é uma pessoa muito próxima, muito querido, aproveitar para nos conectar, nos aproximar, para se debruçar mais na literatura sobre o assunto e ver quais são as possibilidades reais e concretas para que haja uma eficácia nessa lei. Porque também mais uma lei que não puna, ou que puna setores que já vão ser punidos por demais outras leis, para mim é melhor que não haja. É redundante, é redundante, exatamente. O que eu sinto é o seguinte, a gente está falando
A lei ela é importante, a gente já disse isso algumas vezes, só que ela não esgota o problema, né? Quando a gente fala, voltando no racismo, o racismo ele tem maneiras de se declarar que são muito sutis, né? Houve um caso essa semana de uma pessoa negra que saiu do trabalho dela sem o crachá, esqueceu o crachá. Estava uniformizada, mas esqueceu o crachá. Quando ela quis voltar, para dentro, estava ela e uma amiga branca. Quando elas quiseram voltar para dentro da empresa, a menina branca entrou e a pessoa negra ficou lá fora. O segurança falou assim, não, mas você não pode entrar. Ah, mas por quê? Ela está sem o crachá. Mas fulana também entrou com o crachá, eu acho que eu não vi ela, mas eu estou vendo você. E isso, olha, eu estou vendo você diz muito. Você é visível. Esse modelo de humanidade faz com que a gente seja sempre visível. Então, ao mesmo tempo que a gente segue invisível. Exato. Visível para que olhos? Né? E aí, quando você vai falar, essa pessoa negra, ela vai lá denunciar a empresa. Dá para dizer que é racismo? Como é que ela vai colocar? Ele te chamou de alguma coisa? Não, ele me chamou de nada, ele só me deixou entrar de novo. Né? A Jupe passou por isso, a Jupe do bairro, lá no SP Arte lá, que também deixaram, ela foi fazer um show. Saiu para fumar um cigarro, na hora que ela quis entrar, não deixaram entrar. Eu estou falando de duas pessoas que não se conhecem e que têm em comum, são negras. Todo esse estofo para a gente perceber que a LGBTfobia ela vai ficar mais sutil. A partir do momento que a gente tiver uma criminalização, a sutileza vai existir. Até porque já existe, né? As pessoas, elas às vezes não convidam a gente para algum lugar, mas é porque, esqueci de te convidar. Mas a gente sabe, porque vai a avó, porque vai não sei quem, não quer ter perto, não quer se comprometer, não quer fazer esse debate, né? Não quer se colocar nesse lugar, né? Não quer se colocar nesse lugar também. Olha, eu te aceito, mas é que o meu marido não te aceita. Então, tudo bem. Por causa dele, eu não vou te convidar. Então, a gente deve criminalizar, levando em consideração muito o que a Érica e o Leandro trouxeram, de que o encarceramento é algo problemático, a gente precisa discutir isso. Inclusive, para além dessa lei que a gente está falando, o encarceramento tem que ser discutido constantemente, né? Porque é vendido como uma solução fácil. Então pode prender as pessoas. Assim como as armas, né? Antes de você chegar, eu estava contando que dois rapazes, um casal, foi alvejado por um vizinho, porque eles estavam namorando dentro do carro, um casal gay. E eu tenho o sentimento de que esse cara que vai lá e atira, ele fala, olha, o meu candidato já ganhou. O que eles estão fazendo isso na rua? Eu tenho o direito de atirar. Então ele deve ter se sentido muito mal de estar preso, de tipo, eu fui enganado. Eu fui enganado. E é isso. E aí, então a gente não vai conseguir chegar em tudo. E é isso que eu sinto. E por isso que a gente não pode perder esse elo, né? Eu vejo muitas pessoas sobre o casamento, depois que elas conseguem se casar, elas já param, não preciso mais lutar sobre isso, já tenho meu casamento, etc. Agora começa a correria de novo, né? De casamento. Que talvez não seja o nosso maior problema. É isso que eu ia falar, né? Que garante patrimônio, assim, no final das contas. O casamento é pra quem, né? A gente tá falando... E novamente, né? Quanto custa casar no cartório? 600, 700 reais, né? Então... casamento, adoção, a fecundação in vitro lá. Isso tudo é para um grupo específico. Agora, o que a gente tem em comum? Eu volto no que a Erika tá falando, tipo, a gente precisa ir numa coisa que é mais base. Essas pessoas que estão pagando casamento, estão pagando todas essas coisas, elas vão poder pagar um bom advogado. Se elas sofrerem uma violência. Exato. E para ela, talvez, essa questão de ter lei ou não ter, seja diferente. Porque é isso. Você foi perfeita quando você fala da bicha da The Week, que vai lá contra a pessoa em situação de rua. Ou a mana que está lá vendendo alguma coisa, vendendo cigarro, vendendo bebida, chiclete, só o que for.
E que a gente sabe que e eu vou dizer assim, a gente conhece muitas vezes da linguagem da comunidade da noite, né? Sim. A gente sabe o quão é a relação que não é do afronte, do homofóbico, do transfóbico, do matar. É o shade da travesti com o gay, que se entende em outro lugar e que não tá num discurso politizado, gentrificado, higienizado. Gata, ela tá vendendo o negócio dela na rua, a outra tá fazendo programa, a outra tá indo fazer o corre para arrumar o dinheiro da cafetina para pagar a droga, para pagar não sei o quê. Então, essa dinâmica, ela é natural. E aí nós chega essas pessoas desse outro setor da sociedade que se sentem superiores e que olham aquilo como um bando de selvagens, nossa, como se comunicam loucamente. E às vezes a travesti não pedir de um cigarro e falar que não tem, ela devolve de uma forma violenta, e isso não é utópico, isso não é pensando futuramente, isso acontece cotidianamente. A gente vê esses gays, esses homens brancos gays, se sentindo ofendidos, mas aí, em alguns momentos, não, até o presente momento, não há uma lei que ele possa dizer e falar, ela foi homofóbica comigo, porque vai ser bizarro assistir um julgamento onde uma travesti é acusada pela lei de criminalização LGBTfobia de ter sido homofóbica com um gay branco da The Week. E isso vai acontecer. Esse cenário, ele é visível, esse cenário, ele já está dado, porque nós vivemos dentro dessa realidade burguesa, essa realidade branca, essa realidade cisgênera, aonde se tem direito, se tem privilégios. Direitos não é uma conquista, direitos é uma dada de privilégios, porque a gente fica aqui brigando e a gente percebe que a gente vai conquistando aquilo que nós achávamos que era direito, e não, nós não alcançamos o direito, mesmo para se ter direito enquanto um corpo negro. A minha avó negra da periferia, a minha tia empregada doméstica, não acessa a lei que pune o racismo ou a injúria racial. É preciso ascender economicamente, intelectualmente, ocupar outro setor da sociedade que não a periferia, pobre de sempre, aonde você cresceu, para, inclusive, reivindicar uma denúncia, um boletim de ocorrência, um processo pela lei que pune o racismo ou pela futura lei que punirá a LGBTfobia. Então, existem camadas a serem analisadas, estudadas, entendidas, interpretadas, observadas anterior à conquista e à construção de uma lei, porque ela pode ser muito falha, ela pode não funcionar, e quando nós pensamos na lei que pune o racismo, ou quando nós pensamos na lei que punirá a LGBTfobia no Brasil, que se faz necessária todas as duas, nós precisamos pensar que ela tenha uma eficácia, que ela funcione, que elas sirvam para as maiores vítimas destes crimes, e não para as menores vítimas, porque exatamente quantas mulheres negras pobres das periferias, estatisticamente, nós temos que se utilizaram da lei que pune o racismo? Nenhuma. Agora, mulheres negras que ocupam outros espaços da sociedade já, que ascenderam, como eu, Djamila Ribeiro, Érica Malunguinho, Stephanie Ribeiro, outros nomes que nós vamos poder dizer aqui, Thaís Araújo, Maju Coutinho, que continuam sendo vítimas de racismo, que continuam sendo mulheres e negras, mas que ascenderam economicamente, intelectualmente, ou passaram para um outro setor da sociedade, como a elite política do país, ou a elite intelectual. Essas mulheres estão conseguindo se utilizar desta lei muito precariamente, porque é isso que Cadu acabou de dizer. Como eu digo que isto é racismo quando pode parecer um protocolo empresarial, quando pode parecer um protocolo, porque eu vou ser barrada. Como se utilizar disso? Então, é muito complicado, porque aí, para mim, não funciona. Algumas mulheres podem se utilizar, para se utilizar, precisam sair da sua ancestralidade, perder a sua essência, ascender para algum outro setor da sociedade, e quando ascendem, percebem que podem se utilizar dessa lei, se vem bloqueada pela questão de a lei não é eficaz. É mais uma lei que surge de uma necessidade, de um grito desses corpos, mas ela não dá assistência, ela não supre a necessidade destes corpos. A lei não está em favor das mulheres negras, das jovens negras, e eu fui comissada de um hub pela Rosa Luxemburgo da Inglaterra, no ano passado, que aconteceu aqui em São Paulo, que era o hub de jovens mulheres negras na luta anti-racismo, machismo e o sexismo no Brasil, e o que nós mais víamos de relatos eram mulheres negras, jovens, sendo vítimas de violências racistas, raciais, nos aeroportos, em todos os lugares. No último encontro, um caso de uma... Assim, nós estamos falando dessas mulheres que já não estão mais lá na base da pirâmide da mulher negra. E uma mana que também era comissada, jurista também, vindo dessa comissão, embarcando aqui, voo nacional, e ela ficou praticamente
virada do avesso no aeroporto, porque, enfim, era racismo. Aquilo era racismo. Não tinha uma explicação. Era racismo. Aconteceu dada a situação e ela foi vítima de racismo. E não houve punição. Ela sabe que ela foi vítima de racismo, ela segue machucada pelo racismo, ela segue violentada pelo racismo, e ela, mesmo conhecendo a lei que pune o racismo, tendo acesso aos bons advogados, e se vê bloqueada. Aí eu fico pensando, se essa mulher não consegue se utilizar de uma lei que deveria auxiliá-la nessa situação, ela precisaria ter levado um tapa na cara, ter sido cuspida, para talvez, porque dependendo, talvez essa mulher, se fosse cuspida ou agredida, tivesse. Mas a gente sabe que se a empregada doméstica for cuspida e agredida, a lei que pune o racismo também não funciona. Não alcança. E aí, é isso que a gente precisa? Talvez, será que é desse tipo de leis que nós estamos falando? Será que é mais desses papéis que nós estamos tentando juntar para que façam esse serviço blasé, essa função disfuncional, porque não é funcional, é disfuncional, porque não cumpre aquilo que deveria cumprir? Então, esse chamado de estudar mais, de se debruçar mais, de entender melhor e ver dentro daquilo que é possível, porque a perfeição realmente ela não é alcançável, nós não vamos conseguir, porque para isso nós precisaríamos discutir isso na escola, nós precisaríamos discutir o racismo, nós precisaríamos discutir a classe, as regiões, porque o lugar onde as pessoas moram também contam e falam muito sobre elas, e isso não vai acontecer, mas dentro do que é possível, discutir para que nós não tenhamos mais uma lei que fique ali, ok, ela existe, mas ela é ineficaz. Ou ela só funciona para quem ela sempre funcionou. Porque para essas pessoas que a Du acabou de dizer, já vai ter um bom advogado, já vai conseguir criminalizar esse tipo de crime, esse tipo de coisa, se não por uma lei específica, por uma outra, por uma injúria, por uma calúnia, por uma difamação, por um outro caminho. Nós precisamos de leis que funcionem para quem não pode pagar bons advogados. Nós precisamos pressionar, e aí é um papel já enquanto parlamentar, e cumprirei, e já me ponho à disposição e tenho dito isso a todos os lugares, que é pressionar as instituições a cumprirem os seus papéis, as defensorias públicas a cumprirem os seus papéis, a investigarem, a fiscalizarem e acompanharem o desenrolar destes processos. E para isso, talvez não se faça preciso, senão uma lei eficaz, sustentável e funcional, uma lei que pune a LGBTfobia e encarcere cada vez mais corpos, porque o meu medo é exatamente esse, um número ainda maior de encarceramento de corpos negros, pobres, porque são esses os corpos que são encarcerados no Brasil. É por isso que a gente tem que estar nesse debate, né? Por isso que a gente precisa continuar participando, falando sobre isso, né? E se envolver, e se politizar. Eu preciso virar deputada maravilhosa. Se joga, bicha, por favor, se você quiser, vire, mas não precisa. Para fazer a mudança política, a gente pode começar no nosso microcosmo. E aí tem uma coisa muito importante que é precisamente pensar isso, né? Primeiro, aí eu acho que a gente tem que encerrar, né? Duas coisas. Há uma frase da Audre Lorde que eu amo, que é assim, não vamos ser livres enquanto a pessoa que estiver do meu lado for prisioneira, ainda que as correntes que nos aprisionam sejam diferentes. Né? Então, né, negra, branca, hétero, homo, trans, cis, né, homem, mulher, né? Então, e aí vou pro Luther King, que falava assim, que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Tá bom. Assuntos que ainda não trouxemos ou palavras de finalização. Eu acho que a petição da Lorde também pode te falar agora, né, também. Boa, o recado da petição. Então vai lá, Leandro, se quiser trazer esse recado aí para a galera, como uma das coisas que a gente pode fazer. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá tudo certo, joia. Tá, já é para finalizar? Falar últimas palavras. Já deu tempo. Tá, bom, eu acho que para concluir, depois das colocações brilhantes das minhas colegas, só lembrar que a petição está rolando, já estamos com para lá de 240 e tantas mil assinaturas em pouquíssimos dias. Agora que a gente tem mais esse tempinho aí até a votação no STF, a gente pode dar um gás nessa mobilização e chegar a um número ainda mais significativo. E voltando no ponto que o pessoal estava colocando, continuar esse debate, continuar a discussão. Acho que a Érica coloca um ponto super importante sobre a gente se debruçar sobre esses procedimentos, entender
como é que essas coisas funcionam, como é que funciona o processo legislativo, como é que funciona o Supremo. Acho que a gente, obviamente, assim, até a possibilidade de fazer isso é limitada por diversas outras questões, né? Mas eu acho que aqueles que podem fazer isso, aquelas que podem fazer isso, eu acho que a gente tem que tem que cumprir esse papel e tem que compartilhar isso de uma forma compreensível e acessível ao máximo de pessoas que a gente puder. Acho que isso é parte do processo. A gente conhecer as leis que criminalizam a LGBTfobia nos nossos municípios, nos nossos estados, tem um bocado de município, um bocado de estado que tem lei. Então, saber que essas leis estão aí, como é que elas funcionam, como é que elas foram criadas, quais são os instrumentos que ainda faltam, e fazer pressão. Acho que a gente está nas nossas mãos então, meus 2 chamados seriam esses, que a gente assine a petição stf.alloutbrasil.org e que a gente siga o chamado da Érica e se debruce sobre essas coisas que podem parecer meio assustadoras, mas que são parte importante do nosso posicionamento político. Legal. Você queria fazer uma fala final também, né, Carol? A gente está falando bastante de criminalização, né? Mas a gente tem um caminho que é o da denúncia e ele não é simples. A denúncia não... Como a gente estava falando antes, as mulheres tiveram que denunciar seus parceiros, que eram eles que estavam agredindo elas, eventualmente seus pais e muitas pessoas próximas. Então, nós, LGBTs, também vamos ter esse desafio. Muitas vezes a gente vai ter que fazer denúncia sobre nossos pais, nossos vizinhos, nossos parentes. Então, eu deixo esse convite da gente se aproximar e da gente criar canais de discussão, para além da lei. A lei ela é muito importante, ela é fundamental, mas a gente precisa se educar, a gente precisa falar, a gente precisa fazer pequenas denúncias para que seja mais simples fazer as maiores denúncias, né? E aí, como eu disse no começo, eu faço parte da Revolta da Lâmpada, tem a página no Facebook, a Revolta da Lâmpada, dá para curtir a página, dá para ver os debates que a gente está fazendo sobre vários temas, dá para entrar em contato com a gente pelas mensagens da página. A gente sabe que às vezes demora um pouco para responder, mas a gente busca responder esse tipo de coisa. Mas é importante a gente saber e a gente se educar já para fazer esse tipo de denúncia e, sobretudo, saber que ninguém está sozinho. A gente está todo mundo junto e a gente pode se ajudar e a gente pode fortalecer para que isso se torne uma realidade. É o que a Érica disse. Não adianta ter só lei. A gente precisa ter mecanismos, ter estratégias, ter argumentos para que isso se torne real e factível. É isso. E eu gosto muito de uma fala que a Ganza traz, que somos todos responsáveis, né? Então, fico nesse lugar de onde é que a gente cotidianamente percebe a nossa maneira de intervir. Então, tem pessoas que têm essa qualidade, tem um lugar onde vai conseguir ir na lei, que vai conseguir fazer articulações maiores. Tem pessoas que vão fazer em casa, numa fala, numa conversa, fazer grupo de estudo, no meu ambiente de trabalho, garantindo que tenham pessoas negras, LGBTs e uma diversidade maior. Então, assim, onde é que eu, no meu micromundo cotidiano, posso agir para ir gerando essa transformação, para a gente entender que todo mundo, todo dia, pode começar um pouco essa conversa, que eu sinto que é uma conversa que ela é de extrema urgência e que a gente está só começando, assim, né? Então, da gente ir realmente levando isso cada vez mais. E o que eu falei no começo, né? É um tema que ele é muito delicado, ele tem uma complexidade de temas, assim, de termos. Então, da gente também ir sem muito medo, né? Eu tô nessa, assim, do tipo, onde é que eu consigo ter pessoas trans do meu lado cada vez mais para poder ir checando, tipo, não, isso tá certo de falar, isso, como é que é quando a gente fala desse jeito, se relaciona... Enfim, começar a checar com essas pessoas que estão vivendo isso um pouco e aprendendo nesse processo cotidiano mesmo, né? Acho que é um grande desafio dado. Acho que é isso. Acho que é isso. Muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado. Não tivemos Obrigada por todo perguntas, mundo. mas acho que teremos outras, né? Dúvidas jurídicas, manda mensagenzinha lá na página da Defende, Rede Feministas Juristas, Defende com M de mulher.
A gente não consegue, obviamente, pegar os casos, porque a gente não tem estrutura material da Defensoria Pública, mas a gente orienta, explica quais são os seus direitos, qual o lugar para você poder chegar, falar, não saio daqui, tem meu BO, aqui é meu direito, aí assim, assado, que eu conversei com as feministas lá, e é assim. Você conhece a COD lá, que também... Sim, a COD também é uma iniciativa da Defende, assim como me representa. Então, a gente tem uma série de projetos aí, e é isso, né? Juntos. Ninguém solta a mão de ninguém fica para trás. Cada um aí na sua competência, na sua especialidade, na sua capacidade, né? A gente vê se a gente consegue botar esse barco, né? Todos, né? Bem colorido, bem diverso, bem plural. Eu acho que para mim também cabe dizer que estamos aí com mandato, que eu acho que é um instrumento muito forte. Nós temos um instrumento nas nossas mãos que nós ainda nem entendemos a potência e a dimensão deste instrumento, mas a gente já conseguiu entender que ele é um instrumento muito forte, que mobiliza muitas coisas. Claro, não faz grandes transformações, porque é todo um jogo de outras pessoas também, mas é um instrumento assim que nós chegamos, nós conseguimos ocupar este lugar, nós conseguimos brigar, instrumentalizar para que tivéssemos um instrumento capaz de mexer nas bases, mexer nas estruturas, e me cabe colocar este mandato, que é um mandato coletivo, que é um mandato meu, e é um mandato do povo, é um mandato das bichas, das travas, das pretas, das feministas, dos homens trans, das NB, de todo mundo que se vê fora da linguagem, porque é uma linguagem que a gente não foi ensinado a falar, é um jogo que a gente não foi ensinado a jogar. No fundo, a gente nem queria estar jogando este jogo, mas a gente entende a importância de se jogá-lo, porque esse jogo pauta as nossas vidas, e nos colocamos à disposição para, como você bem disse, não vamos conseguir acolher e abraçar tudo, seria o nosso sonho de que todas as demandas e causas que chegassem até nós conseguíssemos encaminhar, dar um jeito, resolver e falar, acabou a injustiça, vamos barbarizar e acabar com tudo, mas não funciona assim. Mas a gente nos põe à disposição para escurecer as questões, para pressionar as instituições, para convocar quem for preciso convocar para prestar esclarecimentos que se precisar se esclarecer, e para dizer que estamos aqui jogando um jogo que a gente nunca jogou, queremos aprender junto, convidamos as pessoas a somar neste mandato com a bancada ativista, a somar neste mandato com a gente, e é isso, gente, vamos ocupar a Lespe, vamos ocupar o mundo, e vamos fazer as leis serem melhor pensadas, nascerem com sentido, nascerem de uma forma funcional, e não um bando de acúmulo de papel que, inclusive, destrói o meio ambiente, faz mal para o planeta. A gente vai reduzir todos os danos para as pessoas e para o universo. É Quem isso. quiser chegar na bancada ativista, qual é o caminho, assim? Instagram, página no Facebook. A demanda é muito grande, nós só tomamos posse em março, então nós somos tratadas como deputadas, mas com uma realidade que ainda não é de deputada. A gente ainda tem uma realidade econômica, financeira, de locomoção, de cidadã civil. Então a gente tem dificuldade de ter pessoas para responder as mensagens, mas a gente sempre responde. Eu também, sempre que possível, respondo pelas minhas redes sociais, mas assim, é sempre possível mesmo. Então vão pelo caminho da bancada, que tem pessoas que estão lá disponíveis para responder, mas de repente, se alguma mana, preta, travesti, se sentir mais confortável em me inscrever, sinta-se à vontade, estou aqui, estou à disposição, estou para brigar junto. A minha luta começou na rua e permanece na rua, ela não vai se trancar dentro de um gabinete. Nós faremos políticas dentro da Assembleia Legislativa, sim, mas nós continuaremos mantendo o coração das políticas, que é as ruas, que são as pessoas, que são as LGBTs, que são as pessoas negras, que são as mulheres, e é isso. Me inscrevam, me procurem, vamos tomar esse mandato, essa Lespe, todo mundo juntas, porque é tudo nosso. Maravilhoso. Obrigada. Valeu, pessoal. Beijo, Leandro. Valeu. Tchau, Leandro. Tchau, Tchau. Já, hein? Fechou. 1, 2, 3.